Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos entrando aqui pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2, com Conexão Popular. Sejam todos bem-vindos. Como eu disse, você nos acompanha canal aberto e também pelas plataformas digitais YouTube e Facebook. Nos últimos anos, especialmente com a popularização das chamadas bets e jogos como o Tigrinho, milhares de brasileiros passaram a apostar online. Para muitos, trata-se de uma simples diversão, um passatempo. Para outros, esse hábito se transforma em compulsão, endividamento e sofrimento emocional. Vamos entender melhor esse cenário que acontece no nosso país com o neuropsicólogo Marcelo de Oliveira Fonseca, professor doutor da Unital, graduado em psicologia, especialização em neuropsicologia, psicologia da saúde, psico-oncologia, mestre em ciências biológicas e doutor em engenharia biomédica. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite hoje. Eu que agradeço, Miguel. Professor, o histórico dos jogos de bet começa em 2018 através de uma medida provisória do então presidente Michel Temer. E a partir daí, mesmo sem uma regulamentação efetiva, foi se tomando corpo e foi conquistando adeptos. Por que a classe mais popular é a que mais se atenta, se sente atentado a participar desse, não é divertimento, né? A apostar mais nos jogos de azar na tentativa de alguma coisa de melhoria de vida. É por aí? Então, Miguel, eu acho que existem dois fatores que estão associados, né? Acho que existe uma natureza do comportamento humano que coloca indivíduos em situação de maior vulnerabilidade, mais dispostos a tomarem medidas mais drásticas. Então, aquele sujeito que às vezes está passando por maior dificuldade financeira, ele tem uma tendência quase que natural por buscar soluções mágicas, soluções milagrosas para os problemas. E aí a gente vai para o segundo aspecto, que é a forma como esses jogos são divulgados hoje em dia e a forma como eles se foram formulados até para a população brasileira. A gente percebe que antigamente a gente tinha os jogos de azar, o cassino existe há séculos, né? A própria loteria, que é regularizada, loteria federal, loteria esportiva. Exatamente. A gente tem vários tipos de jogos de azar que já existiam há bastante tempo. Os jogos modernos de azar, esses jogos virtuais, eles entendem muito bem o comportamento do jogador. E é aí que mora o real perigo das coisas. A gente até pode dizer que assim, o jogo de azar, de forma geral, ele já é perigoso, em especial para pessoas em vulnerabilidade financeira. Mas os jogos online, os jogos digitais, eles aprenderam a lidar com o comportamento do sujeito. Então ele vai te oferecer bonificações que, na grande maioria das vezes, tem essa função de te manter mais tempo no jogo. Acho que infelizmente, todo mundo no Brasil hoje conhece alguém que faz algum jogo online, em alguma bet. A grande maioria vai descrever ganhos, em alguns momentos até ganhos substanciais. Então já chegou a ganhar algum determinado valor, a gente às vezes atende no consultório pessoas que chegaram a ganhar 2, 5 mil reais em jogos, mas para perder 40, perder 50. É o prazer de ter ganho um certo valor, o faz compulsivamente apostar o que ganhou e o que não tem. A gente não diria nem prazer para algumas pessoas. Embora o mecanismo no cérebro seja de prazer, para outras pessoas, principalmente aquelas que estão passando por maior dificuldade financeira, é alívio, né? Pensa que você está com dificuldade para pagar suas contas do mês. Você pega um pouco de dinheiro, joga num jogo online e você ganha 2 mil reais e naquele mês você consegue pagar suas contas. Mas aí a pessoa confunde com aquilo uma possibilidade de renda. Você falou de acesso. Aí hoje, realmente, as bets, esses jogos online, eles entenderam mais ou menos como chegar. Mas a tecnologia, ela é muito acessível aos jovens. E essa classe mais popular, por exemplo, você falou também dos jogos que já existem no Brasil há muito tempo. Vamos para o carteado. Uhum. Né? O carteado que já quebrou tanta família e a gente tem notícias disso. O popular não tem acesso a esse jogo. Esse é um jogo elitizado, que acontece nos casarões, nos porões, mas são números limitados de pessoas que participam através de convites, enfim. O popular não tem acesso a isso. Então vamos chegar à conclusão que a classe social não tem muito a ver com o vício em jogo. Pode ser tanto o rico como o pobre. Exato.
A internet, ela popularizou tudo, né? As redes sociais, o acesso a compras de muitos produtos. E, infelizmente, os jogos se utilizaram muito bem disso, né? A comunicação deles está perfeita com relação a essa Perfeito. popularização, a E, esse excesso. e principalmente com relação ao jovem. De novo, a gente tem que imaginar que essas são empresas que têm muito dinheiro para investir em pesquisa. Então eles sabem exatamente como é o modelo de jogo da pessoa de 40 anos, como é o modelo de jogo da pessoa de Hum, 18 anos. O jovem ele vai ser mais impulsivo. O jogo ele se modela de acordo com quem está jogando. E aí a gente vê uma diferença muito grande desses jogos, vamos dizer assim, né, dos jogos de cassino, onde você tinha o jogo de carta com uma pessoa. Não, ali você tem uma ferramenta que ela foi construída para entender como você joga, qual é o seu perfil e através disso tirar o máximo de dinheiro possível de você. Esse é o objetivo da ferramenta, não é fazer você ganhar, é ela fazer com que você perca o máximo de dinheiro possível, entendendo como seu comportamento se dá, né? Você acha que o Brasil tem maturidade para a liberação de jogos de azar através de cassinos e outros tantos? Porque, vamos parar de hipocrisia também, o jogo do bicho come solto. Os cassinos comem solto. A Loteria Federal é jogo de azar. Uns dizem que tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, o outro dizem que vão aproveitar da fragilidade, né, da desesperança de alguns outros. Qual é a sua avaliação enquanto um terapeuta, uma pessoa que vivencia isso no dia a dia? Eu acredito que assim, se a gente atribui ao Estado a esse poder, esse controle sobre instituições e empresas que podem, de alguma maneira, causar malefícios à sociedade e que tem poder, às vezes financeiro suficiente para fazer isso de uma maneira muito vigorosa. Se a gente entender que o Estado, de certa forma, é responsável por essa regulação, nenhum tipo de empresa que tivesse qualquer tipo de ganho baseado em vício deveria ser permitido. Aí a gente não faz nem só um questionamento com relação a cassinos, mas outros tipos de vício. Certo. É o que a gente vai ver muitas vezes discussões do tipo, por que, que a gente permite o álcool, que é uma droga hoje considerada lícita, mas que também vicia, e por que outras drogas não? Tabaco? Exato, o próprio tabaco. Então, assim, eu entendo que deve existir sim uma regulamentação, um controle governamental, principalmente em cima de atividades que se utilizam de fragilidades, de patologias das pessoas, para fazer com que elas se endividem e muitas vezes, vamos usar a palavra literal, se matem. Existe um endividamento silencioso, não existe, professor? Como é que você consegue observar se alguém, algum membro da sua família, pode estar nessa situação? Existem alguns sinais? A gente pode pensar muito no modelo de adicção, tá? Porque o mesmo modo que a gente vê, o mesmo modelo de vício que a gente vê nos jogos, a gente vai ver em outros tipos de droga, tá? Uhum. É que umas são orgânicas, né? Por exemplo, a droga por si só, Uhum, o álcool, ele é visível. A pessoa uhum, que consome álcool, você nitidamente percebe que ele está sob efeito do álcool. uhum. Mas o jogo, às vezes, a pessoa ela tem mais capacidade de esconder. Sim, do ponto de vista neurológico não existe muita diferença, tá? Ah, tá. As áreas que despertam prazer e que mantêm o comportamento são as mesmas. Mas o que que a gente pode usar? A gente pode usar a mesma lógica que a gente usaria para uma pessoa que não se embriaga todo dia, mas que já está entrando no modelo de alcoolismo, que é observar a frequência, tá? Então, a frequência com que o indivíduo faz uso, e aí usando a nossa discussão aqui, né, sobre jogos, a frequência com que a pessoa joga, o tipo de dano que ela já tem, ela já apresenta algum tipo de repercussão social, familiar, laboral, ou seja, ela já perde dinheiro, esse dinheiro que ela está perdendo já está de alguma maneira interferindo nas finanças da casa, ele já deixou de pagar alguma conta porque ele usou o dinheiro que ele teria reservado para aquilo para jogar. Então percebe que tem uma questão de frequência, tem o Só um prejuízo. adendo. Caso ele costume aparecer com um pouco mais de dinheiro também, pode ser um sinal, Pode ser um sinal. né? Da onde surgiu? Mas eu acho que esse é um sinal importante, mas é um sinal que às vezes as pessoas elas podem não perceber, até porque essa bonificação,
ela é dada de uma maneira muito aleatória, né? É. Você pode jogar os próximos 8 meses e não ganhar uma quantia suficiente para que as pessoas percebam. Mas nesses 8 meses você já pode ter perdido dinheiro suficiente para sua família perceber. Pode estar arrasada, terra arrasada já, né? Exatamente. E essa percepção também pode ser feita pelo próprio jogador, pelo próprio. Ele está entrando num ciclo vicioso. Honestamente, lógico que pode, Eu mas acho que é é até mais mais difícil. interessante a gente falar para a própria pessoa. Você perceber a frequência com que você vai ao jogo, perceber quanto você está gastando, Uhum. para ela começar a acender um alerta. É Sim, uma autoanálise. frequência. O quanto tem gastado, se isso já tem trazido algum tipo de prejuízo nos relacionamentos. E uma outra coisa, quando você deixa de jogar, o quanto de angústia isso te desperta. Vamos pensar no alcoolismo. Abstinência? Exato. A gente não vai dizer tanto numa abstinência, mas vamos pensar na ansiedade que é despertada quando você não joga. A gente atende alguns pacientes no consultório que às vezes eles descrevem assim: doutor, eu quero parar de jogar. E aí eu desinstalo o aplicativo, eu fico uma semana sem jogar, só que eu começo a receber no meu e-mail mensagens da plataforma dizendo: olha, você tem R$ 50 de bônus. Se você colocar R$ 100 agora, a gente dá 5 vezes mais. A angústia que eu sinto por ter acesso àquilo e não estar jogando é tamanha que eu instalo o aplicativo de Em novo que e jogo. área do emocional, então, pode-se dizer que a pessoa já esteja realmente nessa situação, nessa condição de estar no vício do jogo? É, É a excitação? Qual é o sentimento que a eu pessoa acho tem que que estar todo atenta? vício ele começa com uma sensação de Ansiedade, prazer, né? prazer. Uma analogia que eu faço bastante com os pacientes é o seguinte: quem já fumou em algum momento na vida vai perceber que o cigarro primeiro ele te dá prazer. Quando você começa a fumar, o que você sente é prazer. Depois, o paciente ele não percebe isso, com o tempo ele vai lhe causando uma ansiedade que ele mesmo alivia. Quando eu estou aqui e eu quero fumar, depois de um tempo é uma ansiedade, eu começo a me sentir ansioso e eu alivio essa ansiedade fumando. Então algo que começa com prazer, depois se transforma em alívio. A mesma coisa acontece no jogo. Eu começo a jogar, eu começo a ter pequenos ganhos, aquilo é legal. Nossa, olha só, final de semana ganhei R$ 50 a mais que eu vou poder comprar uma pizza no final de semana. Depois de um tempo, eu passo a ter a necessidade, eu preciso ter aquele alívio. Eu preciso jogar para sentir aliviado dessa angústia que o próprio jogo causa. São as etapas. O Exato. senhor está narrando as etapas. Exato. Então, o indivíduo que já desenvolveu um comportamento de vício é esse indivíduo que vai sentir ansiedade quando não joga. Não existe mais prazer, sabe? É um alívio. É do tipo assim, nossa, eu saio do trabalho e eu sempre pego para jogar alguma coisa no ônibus. Quando eu não jogo, eu fico angustiado. Eu tenho a sensação de que alguém está ganhando aquilo que eu poderia estar ganhando. Pode começar na curiosidade. Eu vou ver como é que funciona esse tigrinho, eu vou jogar no meu time ali só para me divertir. É um start isso? A maioria começa na Começa curiosidade. assim mesmo. E infelizmente, de novo, né, essas plataformas elas entendem muito bem o comportamento das pessoas. Então, invariavelmente, muitas vezes você vai conhecer pessoas que vão te falar assim: nossa, teve um primo meu que ganhou R$ 10.000 num jogo tal. Ou nossa, eu tenho uma irmã que ganhou 2.000. Isso é uma isca para curiosidade, né? Caramba, como que tem pessoas que ganham 10.000? O que não é contado e que muitas vezes as pessoas nem percebem é quanto elas perderam, né? A gente atende pacientes no consultório que já falaram assim: olha, eu já ganhei 20.000 em jogos se eu pegar todo esse tempo que eu joguei, mas eu perdi mais de R$ 70.000. E a gente fala assim: nossa, isso parece uma realidade muito, muito distante para algumas pessoas, né? Perder R$ 70.000. Mas tem gente que vende carro para jogar. Tem gente que Vem de pega, casa. vende casa, vende as coisas de dentro de casa para poder jogar. Então, assim, mesmo uma pessoa com uma baixa renda vai conseguir perder muito dinheiro e sem perceber, muitas vezes. O problema do baixa renda é que ele não tem o que vender. Exato. E aí pode entrar num círculo bem perigoso. Em maio de 2025, professor, o Senado criou uma regulamentação com relação à divulgação, à publicidade das bets.
freando um pouco as bets, então influencers, que é uma profissão, né, que agora também está em voga, e atletas. Mas o senhor não acha que é um pouco tarde? Porque todos os times do futebol brasileiro têm alguma coisa bet e uma disponibilidade de dinheiro avassaladora. Eu acho que não acho que é um pouco tarde para poder agora dar uma freada nisso? Eu acho que é tarde, A infelizmente, se a coisa gente já parar. pegou? Exato, e se a gente parar para pensar, acho que o futebol é um bom exemplo disso, né? Acho que hoje o futebol brasileiro tem um nível de dependência desse dinheiro absurdo. Acho que as pessoas vão ter que entender que frear a divulgação de bets, por exemplo, dentro do futebol, vai fazer com que o futebol brasileiro volte 2, 3, talvez 10 anos atrás do ponto Com de vista certeza, financeiro, com tá? certeza. Mas acaba sendo um risco que a gente vai ter que assumir, né? Porque a gente entende que, assim, é lógico que frear a propaganda não corrige o malefício ou não diminui de uma maneira significativa o malefício. As pessoas já estão inseridas nesse comportamento, né? Infelizmente, vamos falar a verdade, a gente vai precisar de talvez mais uma década para fazer com que as pessoas deixem de jogar. Algo parecido com o que a gente fez com o cigarro, né? Mas se a gente não Que também não começar. acabou. Exato. Que não acabou, mas olha que curioso. Hoje em dia, é muito raro você ver pessoas jovens fumando. Já parou É pra verdade. perceber? Uhum. Então, assim, a gente controlar a propaganda, num primeiro momento, o efeito é baixo. A gente vai ver esse efeito depois de 10 anos. A gente está vendo hoje os jovens não fumando porque há 10, 20 anos atrás a gente parou de fazer propaganda na Fórmula E 1, shows de. eles pararam de presenciar também as pessoas fumando em restaurantes, em ônibus, em Sim, no aviões, no cinema. cinema. Então, olha só como são tratativas que vão ter resultado daqui 10 anos. Quanto a gente ainda vai perder de dinheiro até que essa tratativa surta um resultado efetivo? Esperaram a coisa acontecer, degringolar, para agora tentar resolver. Se fizer uma análise desde 2018. Começou-se a falar em regulamentação em 2023, 2024, e ainda também não tem nada definido, cravado. Eu vou fazer uma observação aqui, eu queria que o senhor me dissesse se tem ou não. Tem relação entre a ilusão de ganho fácil e a desestruturação de educação financeira na população do Brasil? Com certeza. Na verdade, assim, né, a ausência de educação financeira, né? É, A gente não tem, no Brasil a gente não tem educação financeira. E o Brasil ele vive um momento muito curioso, né? A gente saiu de uma pobreza mais extrema de 20, 15 anos atrás uhum, para um momento social aonde boa parte das famílias que há 15 anos atrás eram descritas como famílias pobres, hoje já se descrevem como famílias de classe média. A gente teve um ganho de acesso, não só a coisas, a bens, mas também de acesso à cultura, de acesso à universidade. Se a gente olhar 20 anos atrás, quantas pessoas que ganhavam um salário mínimo tinham acesso à universidade e quantas tem hoje? Hoje a gente tem faculdades com parcelas de R$ 200. Então a gente teve um ganho muito grande de acesso, mas esse ganho de acesso não foi acompanhado por educação financeira, né? Então a gente tinha pessoas que tinham pouquíssima instrução financeira, que passaram a ter mais acessos a bens, acessos a celulares, a redes sociais, e isso é ótimo, isso não é ruim. Só que a gente não educou essas pessoas, né? A gente não começou a levar para a escola, para os filhos dessa geração que mudaram de classe, como fazer uma mínima organização financeira. Então a gente tem um indivíduo que cada vez mais é convencido de que ele pode se tornar milionário dentro dessa vida, dentro dessa geração. Quantos serão? Né? A gente vê muito esse evento que é quase que característico do Brasil, né? De pessoas que talvez nunca ficarão ricas dentro dessa geração defendendo bilionários e o direito de bilionários e de milionários. Esse é um exemplo da falta de educação financeira, sem né? dúvida. Pessoas que não entendem a ideia de milhão, não entendem que um indivíduo como Elon Musk, que tem 400 bilhões de dólares de fortuna, o quanto isso é representativo do PIB de alguns países. Uhum, uhum.
Então, assim, a gente tem uma dificuldade, né, de fazer, não só de uma organização financeira familiar, mas de entender a ordem financeira das coisas. Existe uma época em que o luxo de uma família tradicional era uma TV e uma geladeira. Hoje não. Hoje é a TV, é o ar-condicionado, é a própria geladeira, só que um nível de geladeira lá em cima. São vários eletroeletrônicos e até mesmo a questão do ensino. Então também é o acesso fácil a créditos, isso também faz com que as pessoas consumam mais, né? Sim. E, Carros. e vamos ser bem honestos, isso é uma falha do Estado. É uma falha do Estado não levar a educação financeira. Mas será que tem Educação interesse nisso, professor? O não senhor existe, não não existe tem, né? Porque interesse. não é possível. Até porque, vamos ser bem honestos, o capitalismo precisa Ah, da ignorância financeira para que ele possa prosperar, né? exato. A pessoa, ela não pode ver a somatória da parcela de uma compra parcelada como um valor cheio no final, né? Você precisa ver a parcela de R$ 20, mesmo que É, sejam 380 parcelas de exato. R$ 20. E é o que o consumidor vê na prática e Exato. cabe no orçamento, eu vou comprar. E vamos ser bem honestos, é o que as famílias mais ricas já conseguem ter uma educação financeira melhor. Por quê? Porque são gerações, muitas vezes, já aprendendo a lidar com isso. Então a gente tem essa ascensão social brasileira que infelizmente não foi acompanhado de um ensino financeiro mesmo, de como lidar com isso. Agora, ainda falando do jogo e da legalização, a questão econômica, por exemplo, do país, isso pode gerar uma receita muito boa, seja em nível estado ou até mesmo em nível federal. O senhor disse que uma regulação bem feita pode ser salutar para o governo, para o estado do Brasil. Além do que, uma coisa que a gente precisa falar também é a geração de empregos, né? Porque as pessoas que podem estar nos assistindo agora falam assim, poxa, mas eu trabalharia num cassino, eu trabalharia em algum lugar desde que eu recebesse o meu salário, fosse bem pago e tal. Não deixa de ser um bom negócio o jogo, né? Mas a pessoa também não vai, não vai ter como você impedir a pessoa de tentar apostar o seu Uhum. dinheiro. Como é que trata isso agora, por exemplo, com uma discussão, por exemplo, no Congresso para aprovar ou não? Porque aqueles radicalmente contra, né? Porque acham que você pega na vulnerabilidade das pessoas. E outros totalmente a favor, que falam isso é geração de emprego, de receita, tal, e cada Uhum. um tem o seu livre-arbítrio. Como é que o senhor avalia isso? Olha como que esse é um tema difícil, né? Porque se a gente disser que a disponibilidade de emprego e os montantes de dinheiro que vão circular, E é se- muito. e é muito, seriam suficientes para que a gente regulamentasse, a gente não pode usar a mesma lógica para a liberação da maconha? Sim, é uma outra discussão, Para a regulamentação da né? maconha mesmo. Como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente vê no Uruguai, farmacêuticas, empresas fazendo a produção e fazendo essa venda totalmente regulamentada, que também gera muito empregos e muito. O senhor citou o Uruguai, que o jogo é permitido também. Sim. Então, eu acho que assim, passa por uma discussão, às vezes, não só por esses aspectos práticos, mas por um aspecto também moral, que o nosso Congresso tem um peso muito grande nessa, esse conteúdo moral das escolhas, né? Então, eu acho que se a gente pensar um dia em fazer a liberação, a regulamentação dos jogos no Brasil, eu acho que sim, que isso deve abrir espaço para outras regulamentações, porque aí a gente não tem uma justificativa moral norteando a coisa, né? Uhum, uhum. Se o jogo, que também dentro do contexto religioso muitas vezes é proibido, for regulamentado, por que não a regulamentação de outras coisas, seguindo a mesma lógica do emprego e O do senhor acha que dinheiro? o nosso Congresso tem capacidade para fazer uma análise dessa? De forma alguma. Ah, tá. Eu acho que nem a nossa sociedade tem, vamos ser bem É, honestos. um Congresso A gente, que diz que é o espelho da sociedade. sim, a gente fala muito sobre o Uruguai, né? E as pessoas usam muito a ideia do Uruguai como do tipo assim, nossa, é um país vizinho, é uma sociedade parecida com a nossa. Não, não é Não tem parecida com a nada a nossa, não ver. tem nada a Eles ver. são só vizinhos. Exato, o Uruguai tem 100 anos de discussões sobre conceitos morais dentro da política. O Brasil, Uhum. a gente não pode nem dizer que a gente começou a fazer essa discussão, né? Não, não, é verdade. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. A intervenção precoce em escolas, CRAS, enfim, essas entidades, quando ela deve ser feita, por exemplo, por parte do familiar que começa
a perceber alguma coisa? Eu acho que no que diz respeito à escola, ela tem que ser feita sempre. Eu acho que a gente vai ter que acrescentar no currículo escolar, da mesma maneira como a gente fala de prevenção a drogas, falar de prevenção a jogos, tá? Por mais que a Isso gente... entrou na discussão do Brasil mesmo, né, agora. Sim, sim. Por mais que a gente consiga frear um pouco desse Que antes eu avanço, acho que era um pouco escondido, né? sim, Porque o vício em jogo sempre teve. porque antes era ilegal, né? É, Assim, na prática continua continua, sendo, né? mas aí vai se liberando, e as coisas começam a ficar um pouco mais transparentes. Uhum, E hoje está realmente na ordem do dia, né? sim. Discutir-se Vamos pensar, por jogos. que a gente nunca falou de jogo do bicho dentro das Pois escolas? é. Porque era literalmente ilegal. A partir do momento em que a gente liberou esses jogos, liberou dessa maneira É, totalmente porque desregrada, é ilegal. dessa maneira totalmente desregulamentada, agora a gente passa a ter um problema que aí o Estado tem que intervir, né? Então o Estado criou uma condição para que se criasse um problema que agora ele tem que intervir. É sensacional E isso. não intervém. Por Exato. exemplo, no caso Até lá, porque a gente nem sabe como intervir. não sabe como agir. Me diga uma coisa, o poder público, na sua avaliação, o senhor trabalha numa autarquia, faz seu papel com relação, primeiro, à educação? Não. Segundo, a reabilitação e tratamento. O senhor acha que o poder público, vamos trazer para Taubaté, Uhum. faz um bom papel, tem capacidade, tem estrutura para fazer isso? Eu acho que não. Eu Não. acho que até o fato da gente estar tendo essas discussões agora com mais frequência mostra que a gente não tem preparo suficiente para isso ainda. Nem conhecimento ou tem conhecimento, mas não tem a capacidade de auxiliar? Sendo bem honesto, o conhecimento que a gente tem, em grande parte, é trazido da psicologia e da psiquiatria de outras adicções, Ah, tá. tá? A gente ainda tem que estudar muito bem como funciona isso com relação a jogos. Até porque, vamos ser bem honestos, a gente não sabe como essas plataformas funcionam. Simples assim, tá? A gente sabe muito bem como a cocaína funciona, como a maconha funciona no cérebro. Para isso, o senhor teria que também frequentar essas plataformas para entender? Na verdade, a gente precisaria ter acesso a como essas plataformas funcionam. Uhum. Lembra das máquinas caça-níquel? Lembro. Por mais que, de novo, também se tornaram ilegais, a gente sabia como elas funcionavam e a gente sabia como elas trapaceavam. Uhum. A gente não pode dizer a mesma coisa dos jogos online hoje. A gente não sabe como essas plataformas As funcionam. adicções que o senhor falou, elas mantêm um padrão de comportamento nas pessoas? Sim, porque Os agem nas adictos? mesmas áreas do cérebro. A mesma área do As cérebro? mesmas Qual é a área áreas do cérebro? a área de geração de prazer do cérebro. Tá? Que é onde? O córtex? É onde que é? A gente vai ter no sistema límbico, né? É uma Límbico. região mais central do cérebro. A gente tem essa região de córtex pré-frontal, que é que dá um pouco mais de controle de comportamento, mas as áreas que são associadas ao prazer são o sistema límbico, essas áreas mais centrais do cérebro. Então, elas são ativadas em momentos onde a gente está fazendo um exercício, a gente está assistindo uma série que a gente gosta, mas de uma maneira muito mais intensa por algumas substâncias e condições. E aí a gente pode colocar substâncias, o uso de drogas, açúcar, e nessas condições online como os jogos. Existe uma fase da vida em que a pessoa está mais propensa a ativar isso? Sim, Qual? que é a adolescência e adulto jovem, né? Adolescência Até adulta. os 25 anos de idade, a capacidade que você tem de controlar o seu comportamento e de avaliar a resposta do seu comportamento, ela é diminuída. Tá? Por isso que se a gente falar assim, nossa, qual é a pior época da vida para você ter acesso a qualquer droga ou jogo online? Adolescência e adulto jovem. Até os 20 anos de idade. Porque são Não que não indivíduos tenha muito... idosos. Lembra do bingo? Sim, sim. Foi legalizado por um período e depois, opa, Sim, não. mas a adolescência e o adulto jovem, ele tem um controle muito menor sobre o próprio comportamento. E aí que a gente vê o risco, porque muitas dessas pessoas que vão à falência vão por comportamento impulsivo, né? É aquela Aham. coisa do eu perdi uma grana, e aí eu quero recuperar esse dinheiro e eu coloco mais, e aí eu coloco mais e de repente eu Ou eu ganhei coloquei. uma grana, vou multiplicar essa grana e quando vê não tem grana. Exato. Professor, nós estamos chegando no final, mas antes eu queria saber o seguinte: o senhor falou que age numa região do cérebro. Existe medicação para isso? É parte do tratamento? Quais seriam os tratamentos para uma pessoa que está passando por esse problema? Hoje em dia a gente vai falar que o tratamento principal é o tratamento psicoterápico, tá? Psicoterapia. É a psicoterapia.
Mas, curiosamente, Que aí não entra medicação, né? em alguns casos pode entrar medicação para controle daquela ansiedade que aparece quando eu não jogo, tá? Ah, Então a gente tenta consertar o comportamento dentro da psicoterapia, fazer com que o sujeito tenha mais consciência sobre o comportamento dele, e nesses momentos onde ele fica mais ansioso, mais angustiado, em alguns casos a gente entra com o apoio da psiquiatria fazendo uso do medicamento. tá. Só que, curiosamente, sabe alguns desses medicamentos que hoje estão ficando muito famosos para emagrecimento? Ei, Alguns estudos têm mostrado que esses medicamentos também diminuem a compulsão em jogos. São estudos bem iniciais, então ele ainda não o está sendo... mesmo? Ou sim, o mesmo. a mesma matéria-prima, pode Exato, dizer? o É mesmo mesmo? medicamento. Tá? Mas esse medicamento seria para quando a pessoa não joga, existe algum que seja inibidor da pessoa jogar? Ele vai diminuir a compulsão, ele vai diminuir a vontade. Tudo é compulsão, né? E ele vai diminuir, não, aí no caso ele vai aumentar a sua capacidade de controle, Tá. tá? Então ele diminui a vontade e ele aumenta a sua capacidade de controle. Com relação a esses medicamentos de emagrecimento, né, eles ainda estão em fase de teste para essas questões de controle de compulsão em jogos e outras drogas. Aí usaria para qualquer adicção também, já pegando no nível Tem alguns informativo estudos que disso. mostram, É. tanto para cocaína quanto para jogos de azar. Tá? Entendi. Mas ainda não existe um modelo de prescrição, ainda não existe um bom protocolo, ainda não existem estudos de longo prazo para saber se esse é um resultado que é mais inicial e que depois não se sustenta. Então pode ser que talvez daqui uns 5 anos a gente já tenha protocolos melhores para compulsão com o uso desses medicamentos. Psicoterapia, em alguns Psicoterapia é o casos, essencial, o medicamento principalmente para aqueles casos onde a gente tem mais repercussão de humor e de ansiedade. é patológico. Esse vício é patológico, Exato. como outros tantos. Todo vício. Todo todo vício vício é é patológico. Mexe realmente de forma orgânica Exatamente. no indivíduo. Professor, até para encerrar, eu queria suas considerações. E a pessoa, ela consegue apoio aqui na cidade de Taubaté, por exemplo, na Universidade de Taubaté, em algum outro lugar, onde ela deve procurar, ou o familiar pedir um pouco de ajuda e entender como que age nessas, porque afeta a família, né? Com certeza. A família também é um outro tratamento, é um tratamento à parte. Eu queria que o senhor Como falasse todo disso. vício, né? Todo vício vai afetar a família, vai adoecer o sujeito e a E família. a Né? família. Aqui em Taubaté a gente tem que considerar, né, todas as estruturas de saúde mental do município, então todos os CAPs já estão capacitados para fazer esse tipo de atendimento, porque são modelos de atendimento de adicção. A Universidade de Taubaté, a gente tem a clínica escola e o hospital universitário, onde a gente tem um ambulatório de psiquiatria também. E existem, né, a gente tem que considerar que existem outras universidades que também têm clínicas e escolas de psicologia. A gente não deve se restringir só à Universidade de Taubaté ou só à estrutura do município. As universidades, elas prestam um serviço muito importante à sociedade, de ampliar esse serviço público. Sem Né? dúvida. Então, todas as universidades que têm cursos de psicologia vão ter ali suas clínicas e escolas que vão oferecer atendimento gratuito ou atendimento a preço simbólico, R$20 o atendimento. E esse é o primeiro passo, tanto para a família quanto para o próprio indivíduo que passa pela adicção. Ao menor sinal, procure ajuda. Principalmente quando a gente já estiver tendo um prejuízo. Não só o prejuízo financeiro, mas o prejuízo social mesmo, com a família. Professor, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Conexão. Eu que agradeço. Professor Marcelo de Oliveira Fonseca falando sobre o vício em jogos, né? Hoje uma coisa que se acentuou bastante de meses para cá. Nós esperamos que tenha ficado bem claro para você as situações, as observações que necessitam ser feitas dentro da sua própria casa. E se você é um desses também, procure ajuda, né? Você ajudaria você e a sua família. Conexão Popular fica por aqui. Voltamos semana que vem. Grande abraço. Show de bola. Show de bola.